Se você tá olhando para o mercado hoje, que o Bitcoin é 69 mil dólares e achando que você perdeu o bonde, volta alguns anos atrás, para 2020, quando ele estava batendo a máxima histórica nos 20 mil, e ele foi para 70 mil dólares quase. Então, assim, se a história ela se parecer um pouquinho com o ciclo anterior, a gente não vai parar em 69 mil dólares. Talvez não seja amanhã que você vai fazer 100% com cripto, mas eu acho que é um momento ainda muito bom. Né? É diferente de entrar no fundo do mercado lá em 2022 com Bitcoin a 15 mil dólares, mas ainda é muito positivo. E acho que a gente vai falar bastante sobre isso, que tem outras oportunidades nas altcoins também, né? Que ainda estão bastante descontadas e podem dar ganhos ainda superiores. Eu também, assim, a gente se recebe direto esse tipo de questão, né? A gente tem fundos de gestão ativa, ETFs também. O pessoal pergunta, mas agora está muito caro, está muito esticado para entrar, né, nesse momento do mercado. E eu sempre dou alguns exemplos, assim, se a gente for pegar hoje o total, né, do mercado de cripto, ele está em 2,3, mais ou menos, tri. Só a Microsoft, que é a maior ação que a gente tem hoje dentro da Bolsa, está em 3,1 tri. Ou seja, quase aí 30% maior do que todo o mercado de criptoativos. Então, uma ação é 30% maior do que todo o mercado de criptoativos. Quando a gente joga isso, estica assim, só para ter mais uma dimensão com o mercado, por exemplo, do total da S&P, que é em torno de uns 42,5 mais ou menos, se a gente pegar só cripto atingir quase um quarto desse mercado, a gente está falando que o mercado de criptoativos ele basicamente quintuplica, ele vai saltar 5 vezes, né? Então, assim, como o cripto não é um mercado nacional ou regional, ele é um mercado global, a gente tem que usar alguns parâmetros também para entender o tamanho do mercado e quanto que ele pode crescer. Nessa dinâmica, a gente percebe que assim, ele ainda é um comecinho assim, do que a gente está vendo no mercado. A gente está falando de altas agora, tudo mais, mas faltaria várias questões de a tecnologia blockchain sendo aplicada, né, algumas questões de consolidação, quando a gente olha mesmo um desenvolvimento de tecnologia, e que faz a gente ter cada vez mais esse sentimento, assim, né? Não certeza, mas esse sentimento, digamos, de que ainda tem muito chão, assim, para esticar, assim, para um mercado estar mais formado e mais estruturado. Uma pergunta que eu ia te fazer, porque a galera fala assim, pô, beleza, Murilão, 42 trilhões de dólares, mas são empresas, cara, pô, pô, Murilão, tá vendo aqui, ó? Computador. Agora vai ficar bom esse papo, hein? Pô, os caras da IBM e tal, pô, Polar aqui, relógio, né? Água. Tal. É coisa que a galera consegue ver, consegue utilizar. A maioria das pessoas, até inclusive as que investem em criptoativos, eu tenho a percepção, vocês são os especialistas, podem dizer mais, estão lá porque querem ganhar dinheiro. E tem uma galera que entende o potencial, a usabilidade dos criptoativos, né? E aí a pergunta que eu queria fazer com base nessa observação. Pô, a gente tem lá o S&P, são empresas que estão oferecendo algum tipo de serviço, né? Estão cobrando por algum tipo de serviço. A gente enxerga os criptoativos entrando, digamos, no dia a dia das pessoas e das empresas como uma solução. Melhorando a vida das pessoas ou que, de modo que elas nem saibam, só ali, digamos, no mundo corporativo. Eu acho que esse é o principal ponto, na verdade, quando a gente fala de cripto, a gente normalmente fala de protocolos de cripto, né? O que quer dizer esse protocolo? Quer dizer que é, na verdade, um ativo tecnológico que não tem, assim, a sua formação final já pronta, vamos colocar assim, né? Então, normalmente, a gente esses nichos de protocolo, assim. E até quando o pessoal pergunta pra gente de risco de cripto, né? Como é que você trabalha com risco de cripto? A gente olha assim, colocando ali o Bitcoin como, acho que um ativo mais sui generis, assim, né? Como a gente até brinca de uma commodity de alta volatilidade, mas de lá para baixo a gente vê como o risco de um venture capital mesmo, que são ativos ali que ainda estão em formação, empresas que estão além da informação, que têm ainda desenvolvimento, mas que têm um propósito de chegar num fim que é justamente a implementação de uma tecnologia. E aí, que tecnologia é essa? Que é a tecnologia blockchain, que daí vai derivar todos aqueles montes de jargões que a gente usa como finanças descentralizadas, NFTs, ou própria inteligência artificial, que a gente está vendo em relação a cripto, etc. Mas por ele ser um token, né, que ele não entra nessa categoria de ser um equity, né, um ativo de uma empresa negociado, um ativo de valor imobiliário, e também não ser, às vezes, é difícil categorizar numa commodity, ele fica nesse meio termo, que é essa nomenclatura, digamos, token, que é a única desse universo, em que ele permite justamente você ter a negociação de projetos ali, né, vamos colocar, empresas em formação que conseguem dar essa questão da liquidez, do ativo negociável, assim.